Bem-vindos ao podcast Medicina e Cirurgia. Nós iremos abordar os principais temas e acompanhar os cirurgiões que são referência no Brasil. Entrevistas exclusivas com especialistas, discussões de casos clínicos reais, técnicas e descrições cirúrgicas, além de atualizações na área e no universo da medicina. Tudo isso em um só podcast. Sejam bem-vindos ao podcast Medicina e Cirurgia. Eu sou Diego Garcia. Paulo Rosenthal. Fernando Furlan. E hoje nós temos a participação muito especial, o nosso primeiro acadêmico de medicina aqui no nosso hall de entrevistados, que é o Cauê Gasparotto Bueno, acadêmico do 6º ano, né, Cauê? Isso. Da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a Pinheiros. E hoje nós vamos bater um papo sobre o intercâmbio durante a Faculdade de Medicina, certo, Cauê? Certo. Se apresenta aí pro pessoal, pode falar. Bom, prazer, pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Cauê, eu sou aluno do 6º ano da Faculdade de Medicina da USP, da Pinheiros. Bom, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, né? Em 2018, fiz intercâmbio na Harvard Medical School, uma parceria que a USP tinha com Harvard. E enquanto eu estive lá, eu participei de alguns grupos, tanto em Harvard quanto no MIT. E assim que eu voltei para o Brasil, eu comecei a minha iniciativa do HackMed, que é o que eu estou tocando hoje junto com o meu 6º ano da faculdade. Maravilha, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui hoje. A gente vai conversar, inclusive, sobre essa iniciativa sua também. Mas vamos lá, a gente selecionou algumas perguntas. Cauê, geralmente, cara, a gente faz assim... O vai fazer elas para você. A gente passa um forms aí entre os nossos ouvintes, né? E a gente recebe número X de perguntas, né? Eu acho que o assunto é tão legal e a sua difusão aí nesse assunto é tão intensa que a gente recebeu muitas perguntas. Então, tem um número grande de perguntas, eu vou tentar fazer dar o uma máximo. sintetizada aqui e aí a gente vai batendo papo, beleza? Primeiro, deixa eu só começar assim, vamos falar um pouco do início da experiência pessoal. Você foi para Harvard por uma oportunidade ou já era seu desejo, você já buscava isso e a oportunidade veio por uma busca ativa, não por uma busca passiva? Você chegou lá na faculdade e encontrou essa parceria. Certo, então eu sabia já que existia esse programa, né? É um programa que já tem há 20 anos na Faculdade de Medicina e todos os anos eles selecionam em torno de 15 alunos que vão para Harvard. Quando eu estava no 2º ano da faculdade, sempre gostei muito de pesquisa, é um intercâmbio bastante voltado para pesquisa também. Então, eu faço pesquisa científica desde o 1º ano da faculdade. Então, quando eu cheguei no 2º ano e descobri que existia esse intercâmbio para os alunos do 2º ao 5º ano, eu decidi que eu ia. Na época, existia o Ciências Sem Fronteiras, que bancava, né? E aí, quando acabou o Ciências Sem Fronteiras, os alunos começaram a ter que arranjar outros jeitos de se bancar no exterior. Então, eu sabia que ia ser financeiramente muito caro, algo em torno de, $25 mil ano, que é o que o pessoal gasta para ir lá, fora tuition, que é $10 mil. Então, custo bastante elevado. E a partir do 2º ano da faculdade, eu decidi que eu ia fazer esse programa. Então, acho que foi ativo, eu sabia que existia. E a partir do 2º ano, eu comecei a me preparar para isso, tanto em termos de currículo, quanto em termos de financeiros mesmo, porque eu sabia que não ia ter como... Tinha que fazer uma reserva. Exato, comecei a juntar o dinheiro que eu ganhava dessas bolsas Bolsa FAPESP, bolsa de pesquisa científica, e consegui juntar o dinheiro para ir, assim. Consegui alguns suportes de instituições do meu colégio, por exemplo, fui atrás de ajuda para me financiar em troca de... eu fazer um relatório mensal, contar um pouco para os alunos sobre a experiência, estimular outros alunos a buscar ter, não sei, essas experiências de impacto dentro da escola, sabe? Então, no fim eu consegui me bancar. Então exigiu um preparo, assim, tive que me preparar com algum tempo de antecedência. E no final do 4º ano eu consegui ter o dinheiro e ser aprovado para ir. Então... Excelente. Eu acho que é uma iniciativa muito boa. Eu acho que fica aqui já a dica para os alunos de medicina, que quase todas as faculdades têm relação com faculdades do exterior. Hoje quase toda a faculdade de medicina ela faz parte de um grupo universitário. E as universidades elas têm parcerias estrangeiras. Eu sei que a Santo Amaro tem com Georgetown, a USP tem com Harvard, a Santa Casa tem também, eu não lembro qual que é a universidade nos Estados Unidos também,
E não só faculdades americanas, eles também têm com faculdades europeias, tem bastante com a Inglaterra, a Espanha tem bastante intercâmbio, muito poucas com a Alemanha, mas eu acho que esse é seu interesse, busca que você pode ter essa experiência que o Cauê teve, sim, eu acho muito interessante. Agora, aproveitar o gancho do que o Fernando te perguntou e que o Diego perguntou, e me conta aqui, como que foi, agora já indo direto para a experiência em si, como que foi fazer esse estágio, fazer esse intercâmbio numa das instituições, sem dúvida nenhuma aí, das mais prestigiadas, A chegada, mais, né? Você chegou, ambicionadas, você entrou no portão, você estava em Harvard. Como foi isso? Como foi chegar lá? Como foi interagir com a comunidade acadêmica? O que você tem a dizer aí para o pessoal dessa experiência? Cara, é muito... Harvard, assim, é um espaço muito rico, assim, não só em termos de conhecimento, conteúdo, mas também em termos de pessoas. Eles conseguem atrair galera do mundo inteiro. Então, tem alunos... Acho que eu conheci mais gente de outros países do que propriamente americanos. Legal. Então, dentro da faculdade de medicina, eu participei de um programa eu era voluntário. Isso aí é um negócio incrível em Harvard. O pessoal tem uma busca pelo conhecimento muito grande em outras áreas. Então, assim, quando eu estava na Medical School, eu participei de um programa de voluntários que era para ensinar português médico para os estudantes de Harvard. Que bacana. E tinha um grupo de mais ou menos 20 alunos de Harvard que tinham interesse em aprender português médico, porque em Massachusetts, português é a segunda língua mais falada. É mais do que o espanhol. Que legal. Então, a comunidade portuguesa, brasileira, cabo-verdense em Massachusetts é muito grande. E aí, então eu tive bastante contato com alunos de, sei lá, que nasceram no México e tinham ido para os Estados Unidos, Costa Rica, de todos os cantos do mundo, assim, da China, muita gente do Japão. Então é um ambiente muito rico, é totalmente, assim, isso eu achei muito legal, do tipo, o Brasil, aqui a gente na USP eu sinto assim, né, um centro que atrai pessoas do Brasil inteiro, mas lá você consegue atrair gente do mundo inteiro, então... A diversidade consegue ser ainda maior do que aqui no Brasil, sabe? Você tem um ponto positivo e um negativo para deixar claro? Tipo assim, um positivo para ressaltar e a gente tentar talvez reproduzir nos ambientes acadêmicos que a gente vive no Brasil, e o negativo para a gente tentar prevenir, ou se a gente já tiver isso aqui, a gente combater? Tirei um destaque positivo e um negativo para dizer da experiência? Cara, o que eu vejo em termos positivos, acho que é isso, multiculturalidade, eu acho diversidade, eles valorizam muito mais isso do que a gente aqui no Brasil. Do tipo, a formação das pessoas lá, ela é ela visa uma formação multidisciplinar, sabe assim? Eles não tentam que todas as pessoas tenham a mesma formação. Então tem essa valorização de pessoas tem que ter formações diferentes, formas de pensar diferente e trabalhar juntos. E um ponto negativo que eu vejo é que lá realmente a saúde, principalmente a saúde, né, que foi onde eu fiquei, ela é feita para um público muito restrito, né? Então você não vai ter os grandes centros lá, Harvard, Stanford, eles conseguem conduzir estudos e produzir uma medicina para uma parcela muito pequena da população. Então tem uma grande... e é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Uma grande parte da população americana que não tem acesso à saúde. Aqui no Brasil a gente tem a vantagem de ter o SUS, né? Mas isso não é da faculdade, né? Isso é do sistema político. É do sistema... A faculdade, ela produz a saúde. Exato. Quem dá acesso não é a faculdade. Então a faculdade, ela produz para quem puder usar. Quem dá o direito e o acesso, teoricamente, não é a universidade, né? Sim, com certeza. Mas então... na prática, assim, o conhecimento também fica com uma forma meio... como posso dizer? O conhecimento é um negócio. Ó. Não que seja um negócio, mas ele não tem acesso a todo mundo, restrito. entendeu? Você consegue produzir conhecimento para uma parcela X da população, entendeu? Não necessariamente aquilo realmente vai conseguir ser reproduzido por uma população que talvez não tenha as mesmas condições da onde o estudo está sendo feito, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu sinto que... Não sei, eu vejo isso. Aqui no Brasil, como a gente tem muito essa questão do SUS e as universidades trabalham com uma população mais abrangente, e a população que, querendo ou não, tem mais acesso do que lá, eu acho. Pelo menos quem não tem dinheiro lá não tem nenhum acesso, né? Quem não tem condições de pagar e se bancar. Eu acho que aqui a gente ainda tem um pouco... Não sei, eu vejo que aqui a gente tem um pouco... Isso um pouco melhor por fácil de ter um sistema... Mais acesso ao sistema de saúde. Exato. Entendi. Tá. E quanto à faculdade, o que a faculdade faz lá que você acha que não poderia ser refletido aqui? O que a faculdade faz lá? Tem algum ponto negativo ou não? Não tem nenhum. Cara, eu acho muito difícil. Eu não...
Eu não consegui identificar, assim, eu acho que eles se preocupam muito com os alunos e eles estão todo o tempo tentando se reinventar, sabe? Sim. Aqui no Brasil eu sinto que às vezes a gente está um pouco... Linear. Estagnado, assim. Mesma aula que eu tenho hoje, talvez seja a A aula gente sente que... exatamente isso. Esse é um dos motivos que a gente está investindo nessas coisas de medicina. A né? gente faz exatamente isso, é uma maneira da gente fazer exatamente o que você falou. Às vezes eu sinto que estou tendo a mesma aula Parece há que a décadas, medicina, né? que Exato. tudo sobe em ensino, e a medicina ela é linear, né? O que a gente aprendeu há 50 anos atrás só muda o conteúdo, mas é o mesmo E estilo. você acha que lá, por exemplo, isso é mais maleável? Eles conseguem adequar novos sistemas, novos formatos, ou novos conceitos, novos conhecimentos dentro do Você ensino tinha aulas universitário, lá? é isso? Eu participei de algumas aulas. O meu foco lá Aulas era... da faculdade de medicina. Da faculdade de medicina, mas eram aulas que eu buscava e eu podia me inscrever como um aluno intercambista, porque Tá. é diferente o Entendi. sistema. E os alunos lá, eles podem também escolher temas aleatórios para estudar ou ter um programa engessado? Então, eles mais ou menos assim, nos 2 primeiros anos da faculdade, meio que todo mundo tem as mesmas aulas. Todo mundo tem acesso ao mesmo conteúdo. A partir daí, você pode direcionar Legal. a sua formação para onde você... É claro que eles já têm uma formação prévia, né? Eles já fizeram college, depois foram para medical school como depois do college. Então, mas lá eles fazem isso, 2 anos todo mundo junto e depois você pode ir direcionando conforme a sua especialidade, sabe? Uma coisa que você tem mais interesse, assim. Então é um pouco mais maleável que aqui no E Brasil. o ambiente hospitalar, você frequentou? Frequentei, eu ficava no Brigham, né? Brigham Women's Hospital. Na parte de medicina cardiovascular, departamento de medicina cardiovascular. Mas assim, meu foco no hospital era bastante na parte de pesquisa mesmo. Eu mexia bastante com análise de dados, mexia com prontuário eletrônico de... Isso tem bastante lá. Eles têm um sistema rigoroso de armazenamento de dados, Tem, né? sim, Isso é tem. importante. Exato. Por isso que eles têm estatística para tudo lá. Eles conseguem fazer assim, é claro, não é também perfeito, né? Mas assim, comparado ao Brasil, eles conseguiram já construir alguns sistemas que são muito mais eficientes do que a gente tem aqui. Eles conseguem associar melhor, né? A assistência com o Exato. ensino, com É engraçado pesquisa, que a gente acha no que mesmo momento, né? Estatística é uma coisa chata, né? Só ver lá quantos números, mas são elas que definem aonde vão vir as Exatamente. próximas pesquisas. Exato. A estatística define pesquisa, define zona de pesquisa importante. Sim. Então ela é super importante. Eu acho que isso a gente tinha que dar mais valor mesmo A no parte de Brasil. gestão aqui no nosso país, relacionada a isso, ainda está engatinhando muito, não são todas as instituições que valorizam, igual o Fernando falou, ter todos esses números de tudo para poder fazer análise e direcionamento, né? Mas voltando à parte do intercâmbio, eu quero compartilhar uma experiência também. Na minha época era um desespero fazer os intercâmbios dentro da faculdade, até porque, como você falou aí, na sua faculdade já havia esse caminho a ser feito, já tinha histórico. Lá na minha faculdade já existia isso para alguns, mas para o lugar onde eu queria ir, que eu fui para a Inglaterra, fiquei 3 meses na Inglaterra, não tinha. Então a gente teve que criar toda essa trajetória. Então, assim, para quem está ouvindo a gente, para quem está acompanhando e vai ouvir o podcast também posteriormente, o que você tem a dizer, assim, vale a pena, não vale? E se vale, como procurar para, se você teve contato com isso, como procurar para quem não tem já a trajetória? Eu lembro muito que na minha época era muito quem indica, né? Era muito o professor que estava envolvido, o coordenador ou o diretor da faculdade. Agora, há outras alternativas a respeito disso? Você chegou a ter contato com isso? Você tem alguma dica para dar para o pessoal que está assistindo a gente, vai ouvir o nosso podcast? A sua primeira pergunta foi, eu me perdi um pouco, né? Se você recomenda que as pessoas vão atrás disso, se foi Com valioso o certeza. suficiente para enriquecer e valer tanto o esforço financeiro, de energia, de sair do Não, tempo. isso com certeza. E se sim, como que você daria dicas para as pessoas que não Chegarem têm a esse isso. caminho Exato. fazer essa trajetória que você fez? Beleza. Não, com certeza é uma experiência, assim, totalmente... Você cresce muito, né? Fazendo intercâmbio, tendo acesso a outras culturas, até trabalhar a questão de você estar com uma língua que não é a sua principal língua, né? Trabalhar isso é uma questão importante. Então, recomendo para todo mundo que tiver interesse em sair do país, ficar um tempo fora, cara, é importante para abrir a cabeça também, você volta de lá diferente. E para quem não tem, como eu falei, né? O meu programa ele já era bem estruturado, já fazia uns 20 anos que acontecia. Mas eu acho que exige um preparo de qualquer forma. Todo mundo que quer ir, acho que tem que se preparar